em Deus. Amém? Eu não falei para muitas pessoas ainda, mas para não ficar falar para uns, não falar para outros, deixa eu falar para você. Eu estou escrevendo assim um livro, deve sair agora em março, abril, por aí mais ou menos, sobre oração. Eu tenho alguns anos assim que eu venho orando, buscando a Deus, e nessa busca eu tenho tido algumas experiências. Claro que eu não vou jogar isso aí. Falar em primeiro lugar sobre a palavra. E poucas experiências, as minhas, só se Deus mandar. E tenho visto assim que é algo que a gente pode ter na realidade, e a gente pode fazer, falar e transmitir para aqueles que precisam. Eu estava até um pouco desmotivado, mas a menina lá da editora me falou: olha, você vai escrever. Agora uma coisa você vai fazer: cuidado com os contras que vão sempre chegar e tirar, estacionar você. Escreva. Lhe garanto que nós vamos colocar nas melhores plataformas nacionais e internacionais. Lá fora alguém vai ser edificado. E se algumas poucas pessoas forem edificadas, elas poderão assim, na linguagem nossa, bombardear a região onde elas estão. E eu parei e digo: olha, então vamos em frente. Então, se o assunto é esse, chegou agora a nossa vez. Então, em Mateus capítulo 24, com base em tudo isso que eu estava pensando, depois acende essa chama aqui, da gente olhar, se não fosse a palavra escrita naqueles dias, hoje nós não teríamos assim, um referencial, não teríamos na realidade assim uma forma pela qual nós pudéssemos assim nos apoiar, porque a escrita, ela garante, não é isso, a sua propagação de geração em geração. Então isso é uma coisa assim interessante, é a melhor forma de preservação. Por isso que a Bíblia, ela nunca deve ser retirada da sua vida. Amém? Mas vamos ler aqui. Estávamos falando assim, deixa-me voltar ao assunto, sobre Mateus capítulo 24, lá no versículo 43 e 44, quando nos diz o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite, ou a que hora da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que você não está esperando. E os discípulos ficaram assim apreensivos e começaram a perguntar a Jesus: mestre, nos diga justamente quando será esse tempo, quando será este dia que isto vai acontecer. Jesus não deu a resposta, não é? Como eu falei uma certa vez aqui, teve um cidadão que em uma vigília me chamou, assim eu estava dirigindo a vigília, não é? E ele chegou assim, um cidadão assim de porte aqui da cidade. Aí me disse o seguinte: pastor, olha, Jesus vai voltar no ano tal. Eu olhei assim, fiquei assim, todo sem jeito. Eu disse: como é que é isso? Ainda quis assim adentrar para ver se eu repreendi ele, mas não, deixa para lá, não é minha ovelha, deixa ele lá. Eu disse: eu não concordo, somente isso aí. Porque acontece o seguinte: a Bíblia diz que nem o filho sabe, só o pai. Então, se só o pai sabe, nós os homens, a igreja não sabe. Isto é uma coisa assim interessante que a gente começa a desvendar, não é? E os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, quando será este dia? Quando irá acontecer essas coisas? Quando tudo isso estará assim, se desencadeando no mundo? E quando o Senhor vai voltar? No versículo 44 ele diz: por isso estai vós apercebidos também, porque
o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Correto? Então vamos lá, voltando ao primeiro versículo. Ele diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, 24, primeiro versículo em diante. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Eles estavam preocupados assim em mostrar algo aparente. E Jesus estava dizendo a eles o seguinte: não é isso aí que eu quero ver agora. No 2 ele diz o seguinte: Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso não está querendo dizer que a gente não deve arrumar, a igreja deve sim. Entendeu? Jesus está falando aqui sobre uma ilustração, uma orientação, para que as pessoas focassem nele. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vá prestando atenção assim, bem calmo, para você não se perder. Jesus disse o seguinte no versículo 4: respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quer dizer, é um tempo em que as pessoas poderão, a igreja, porque essa revelação, essa mensagem aqui, ela é para a igreja. Porque as pessoas que não têm aliança com o Senhor, essa mensagem não vai dizer nada para ela, a menos que seja para ela se converter. Então, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, no versículo 5, e enganarão a muitos. Quer dizer, esse é o tempo do engano. Esse é o tempo assim que as pessoas vão estar assim o tempo todo enganando, entendeu? Tirando realmente assim o bom senso da cabeça das pessoas. E como pode ser um cristão enganado? Pode sim. O ser humano ele pode ser enganado. Porque então ele começa a contemplar algumas coisas aparentes, e aquilo ali vai repetidamente assim tocando na sua mente. Quando ele menos espera, ele está concordando. Porque para enganar, basta vir com uma figura, ou então com a impressão de que tudo aquilo ali é divino. E por ser dessa forma, as pessoas começam a debruçar o seu olhar sobre aquilo ali. Mas só que acontece que uma das coisas que nós precisamos ter os olhos bastante abertos é sobre a revelação de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter um certo cuidado com isso. Nós precisamos pelejar, lutar, trabalhar e correr atrás cuidadosamente quanto a essas coisas. Porque este é o tempo do engano, principalmente hoje, o tempo que a gente está vivendo. Então hoje não é o tempo assim de você estar acreditando assim em tudo de primeira vista, porque você pode ser enganado, você pode tomar uma rasteira, e depois você diz: puxa vida, eu não achava que era dessa forma, pois precipitou demais, e de repente, aí vai questionar: mas não era no nome do Senhor Jesus? Sim, usar o nome do Senhor Jesus. Quando eu frequentava feitiçaria, macumba, essas coisas, então quando o pai de Chiqueiro lá, ele ia fazer a abertura, a primeira coisa que ele dizia: quem pode mais do que Deus? Aí a gente dizia: ninguém. Aí qual era a iniciativa da gente? Olha, esse lugar aqui é o lugar correto. Entendeu? Porque as pessoas dizem: não, mas quem baixa aqui são os guias, os demônios. Mas quando baixava, usava o próprio para dizer: quem pode mais do que Deus? E as pessoas diziam: ninguém. Pronto, concordou. Mas só que aquele lugar era um lugar, não um lugar separado por Deus. Ali estava realmente o conflito espiritual, a Babilônia estava ali.
não é isto? O antro do inferno estava ali. E a gente ficava assim enganados. Depois que Deus vai por trás, não é isso? E retira de nós toda essa visão falsa. Mas vamos em frente. No versículo 7 diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, no 6, e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então você viu como aqui Jesus falou equilibradamente, corretamente. Jesus se expressou de forma real, de forma correta, entendeu? A fim de que fôssemos realmente assim, tidos como um povo assim bem informados. Ele disse: olha, vai haver, ouvireis de guerras, de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis. Nós temos ouvido e estamos continuando a ouvir sobre guerras, rumores de guerras. Tem pessoas que agora estão procurando um lugarzinho assim, bem escondido, para ver se entra para dormir debaixo daquela brecha, com medo da guerra. Ô pessoal, é o seguinte: se o Senhor está conosco, o que poderá nos atemorizar? O salmista nos diz no Salmo 27, ainda que a guerra se levante contra mim, o meu coração não se atemorizará. Amém? E esses aí são os sinais da volta do Senhor Jesus. Eis aí os sinais que o Senhor está realmente realizando, para que eles possam ser evidenciados, realizados, dizendo que algo superior vai acontecer, algo maior vai acontecer. Então, e ele diz no 7, no final do 6 ele ainda diz, ainda não é o fim. E no 7 ele diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso está acontecendo? Está. Nação contra nação está acontecendo, pessoal? Tá ou não? Reino contra reino está acontecendo? Sim. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso aí não precisa mais nem procurar saber onde é, porque está estampado aí, né? Não precisa mais essa preocupação de pesquisar para saber, olhar jornais, fazer pesquisa para saber, porque isso aí está claro. Então, isto aponta, isto aí, tudo isto está dizendo que Jesus está às portas, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim de toda a história. Por que então? Porque o que ocorre é o seguinte: para ser o fim, então, ele já estaria falando, mas ele não está falando isso aqui. Ele diz, ainda não é o fim. Eu estou advertindo, eu estou lhe dizendo, cuidem-se, preocupem-se com vocês, ponham em ordem a vida, ponham em ordem a sua caminhada, caminhem em direção a Canaã. Tudo isso vai acontecer, mas não é o fim. Então verifiquem tudo o que está acontecendo e não fica desesperado, porque aí está justamente, é o ponto alto da nossa vida, é em saber que justamente essas coisas acontecem, mas nós vamos nos manter. Por isso que eu falei aqui agora, para que pudéssemos ter assim um certo equilíbrio, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, relacionamento com Deus. De que forma? Por meio da oração. Amém? Às vezes a gente fica muito a desejar sobre isso aí, que a gente fica assim como aquela pessoa que não tem nada, destituído de tudo, não tem nada que possa ser a favor. E diríamos o seguinte, que
A partir do instante em que você começa a fazer isto aí, começa a crer, a confiar, então tenha certeza de uma coisa, que você será uma pessoa que você não vai se abalar de forma nenhuma. E aqueles que confiam, creem e confiam, eles agradam a Deus. Agradar a Deus é uma das coisas prioritárias da nossa vida. Agradar a Deus é algo assim, que vai nos fazer assim, não é? Alegrar o coração de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que é necessário que aqueles que se aproximarem de Deus, creiam que Ele existe, e é galardoador dos que os buscam. Então, isto aí é algo interessante. No versículo 8 ele diz: mas todas essas coisas são princípio de quê? Leiam aí o versículo 8. Todas essas coisas são princípio de quê? Eu sei que você não tinha achado. Princípio. Agora pare aí um pouco agora. Aquelas pessoas que estão vivendo agora nesse tempo atual, achando que o mundo fechou, acabou a oportunidade, acabou a chance, não tem mais o que fazer da vida, a vida agora virou um caos, a vida agora não tem mais saída, não tem mais perspectiva assim de paz, de bem-estar, de alegria, não tem mais, acabou tudo, fechou tudo. Pessoas que pensam dessa forma, pessoas que agem assim, qual seria justamente assim, não é isso o pensamento final dessa pessoa? Por quê? Se agora no princípio alguém levanta a voz e diz dessa forma: a vida não está boa, a vida arruinou, a vida piorou, as coisas agora vão tudo de água abaixo, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho mais chance de ter alegria na vida. Pense dessa forma. Isto agora no princípio. Agora, no meio e no fim, como será? Se agora no princípio os rumores já assustam, imagine no meio e no fim. Aí agora vem justamente a pergunta: como será para as pessoas que estiverem assim, não é isso, vivendo no meio de um tipo de comportamento como este? Vai ser difícil, não é verdade? Por isso que existem pessoas que cedo jogam logo a toalha fora, e começa agora a procurar um outro sistema de vida, começa a procurar outros deuses, começa a procurar uma outra forma de ser bem sucedido, porque aquela dali não presta mais, começa a procurar um outro Deus para servir, começa a procurar outros caminhos para que possa ser realmente assim, não é isso, venha aplacar aquele medo, aquela tristeza, aquele sentimento de angústia. Então isso aí são coisas que elas acontecem na vida das pessoas, e eu pergunto a você, do meio para o fim, como será para essas pessoas? É justamente assim um momento, e uma palavra assim muito difícil e dura, mas vamos um pouquinho assim, lá no versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Aqui está justamente também outra paulada assim, é um outro toque assim para assustar as pessoas. Ser entregue, sim. Por que então? Porque o cristão que pratica a justiça, ele vai ser um incômodo, ele vai ser realmente assim um tropeço para o mundo, ele vai ser realmente um impedimento, uma barreira para o mundo. Você está entendendo? E o mundo não vai resistir isso aí, o mundo não vai poder assim se alinhar com ele. Por não poder se alinhar com ele, então vai fazer o quê? Vai querer agredi-lo, para ver se livra logo, não é isso, desse incômodo, disto aí, porque é o que nós estamos vendo hoje, como estão se desenvolvendo as coisas no mundo, em todas as camadas sociais,
na base da injustiça. Então, se ali estão acontecendo essas coisas, então o cristão entra ali, e quando ele entra e a luz brilha, então começa tudo a ser diferente. E quando a diferença começa a acontecer, então a agressão também se levanta contra a luz, para destituí-la daquele ambiente. E assim vai ser. Agora, se o cristão não quiser sofrer, ele vai lá e se mistura com eles. Pronto, é muito fácil. Só que vai ter que prestar uma conta depois. Só que vai ter que enfrentar o grande dia do julgamento. Entendeu? Então, no versículo 10 ele diz o seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está aqui. São essas coisas que vão começar a acontecer, não é isso? Escândalos, traição, aborrecimento. A pessoa vai estar sendo seu amigo, daqui a pouco ela virou a cabeça e já não é mais aquela pessoa que era antes, entendeu? Já não é mais aquela pessoa que era antes, agora já é uma pessoa diferente. Ah, deixa lá, não me importa. Então perdeu a afinidade, não é isso? A Bíblia nos fala no Salmo 15, que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que ele mesmo quando ele jura com dano seu, ele não muda. Se ele jurou, se ele prometeu algo, e aquele algo que ele vai fazer tem que custar um preço alto, ele não retrocede, ele não volta atrás, mas ele faz aquilo, mais cedo ou mais tarde, o custo que custar, ele vai fazer aquilo ali, porque ele é um verdadeiro cidadão dos céus, e ele não retrocede diante do problema, entendeu? Então é isso aí que acontece muitas vezes, e nós diríamos assim que são coisas assim que elas começam assim a resplandecer no mundo como luz, e é algo assim que causa muitas vezes assim aquele desespero, aquela tristeza, aquela angústia no coração das pessoas, entendeu? São coisas que não são agradáveis, são coisas assim que causam assim transtorno para a vida das pessoas. Mas uma coisa eu quero dizer a você, da seguinte razão: você precisa entender, você precisa saber que tudo isso aí está nos mostrando algo que vai acontecer. Um dia, não sei, uma trombeta vai tocar, e no toque dessa trombeta, algo sobrenatural vai acontecer. Um dia, no toque dessa trombeta, nós vamos ver justamente que um povo vai desaparecer, um povo não vai mais existir, vão subir. De que forma? Eles vão estar assim com a gente, não é isso? Aqueles que estão alinhados mesmo, eles vão sumir, vão desaparecer. Cadê fulano que estava aqui, não está mais? Ah, não sei. Aí é o momento do desespero, é o momento assim de correr atrás para ver onde é que está, mas não vai encontrar, porque fala do arrebatamento, é uma tomada com violência, é uma tomada com rapto, entendeu? Isso vai acontecer. Mas uma coisa assim nos chama a atenção, é da seguinte forma, é que estamos sendo advertidos, estamos andando debaixo de advertência, estamos vendo o quadro daquilo que somos advertidos se manifestando aí fora diante dos nossos olhos. Estamos vendo o mundo, os homens aí fora, como é que eles estão andando, da mesma forma que o Senhor Jesus falou, eles estão se manifestando. E aí chega agora a ideia de que muitas vezes começamos a nos valer, ou então nos revoltar, e começamos assim às vezes a apedrejar, começamos muitas vezes assim a tirar pedras e nos revoltar, mas não é isto, este não é o caminho. Lutar em prol do melhor podemos, agora este não é o caminho de ficar só metido na revolta, isso não resolve. O caminho que nós precisamos tomar é correr para a presença de Deus. Em segundo lugar, é entender o que foi que o Senhor Jesus falou acerca dos dias atuais, é entender acerca de tudo quanto Ele disse acerca desses dias que estamos vivendo, não é isso? Muita gente não quer ouvir sobre isso aí, muita gente não quer se deparar com esse momento, com esses dias, entendeu? Por que então?
porque vai achar o seguinte, que são momentos assim muito difíceis, pesados para eles encararem. Mas é melhor a gente fazer o seguinte, a gente curvar-se diante de Deus, dar a mão à palmatória e assumir o compromisso que nós temos diante dele e deixar que ele se manifeste e que ele execute os seus direitos, porque ele vai voltar e ele está mostrando justamente como será a sua vinda. Antes ele adverte, antes ele mostra, dizendo: olha, será assim, depois de tudo isto virá o fim. Então, é assim que o Senhor fala. Em 2 Tessalonicenses, abra sua Bíblia comigo. Vamos ler esse texto, para a gente dar prosseguimento. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Leia comigo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístolas, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto, já perto. Perdão. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não vou deixar essa explicação sobre esse personagem, porque ela requer muito tempo. Mas, no versículo 3 ele diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia, ela já está batendo as portas. A apostasia, ela está batendo a porta da igreja. A apostasia, que é apostasia? Desprezo de Deus, abandono de Deus. Deus hoje não tem muito valor para muita gente. Deus hoje é menosprezado em determinados lugares da sociedade. Deus hoje, que deveria ser bem considerado, principalmente num ponto alto de comando de uma nação, ele não é mais considerado por muitos. E aí? Então nós precisamos assim observar isso aí, porque então, quando isto começa a acontecer, vem o precursor adiante, mostrando que Deus não, quem tem que entrar aqui são aqueles que vão cooperar com o nosso sucesso. Isto, aí você diz: olha, mas não é para os crentes. Mas acontece o seguinte: alguém vai ter que manifestar aquilo ali, e quem vai manifestar, quem vai ser o precursor, não vai ser o crente. Quem vai ser o precursor tem que ser aquele que é descrente, aquele que não conhece, será posto diante da igreja, para que ele possa, muitas vezes, assumir o comando, a autoridade sobre a igreja também. É indispensável que vejamos essas coisas, é indispensável que olhemos para tudo isso aí, é indispensável que a gente não se dobre, ou então não se engane facilmente assim, mas que perceba que existe um controle. Aí você diz: não, mas eu sou crente, ele não é. Mas não é bem por aí. Entendam que eles vão querer fazer o quê? Assumir um governo para que ele possa governar vocês. E através de tudo isso aí, entra a força manipuladora da apostasia, em que muitas vezes as pessoas, o cristão, se sente forçado a fazer determinadas coisas. Chega o momento da prova dos 9. Hoje tem pessoas que vivem assim como se não tivesse problemas na vida, como se essas coisas nunca fossem acontecer, e não se preparam para esse momento, e não se prepararam para encarar tudo isso aí.
E quando isto na realidade passar a acontecer, como será também? É necessário que a gente acorde para tudo isso aí. É necessário que a gente seja despertado para tudo isso aí. Porque vai chegar um tempo em que, como cristão, você será confrontado. Você garante? Se você confirmar isso aí, eu lhe mato. E de que lado nós vamos ficar então? Se a gente disser assim, não, eu não confirmo mais, não quero mais negócio com Jesus. Tudo bem, perdeu, fique do nosso lado aí. Porque já vai tudo para o inferno. Mas se disser, não, meu Jesus, eu não largo. Então se você não larga, então a situação vai ser essa. Está pronto para morrer? É só dizer que sim e assumir. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, no versículo 3, porque não será assim. No versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí você ainda pergunta, será que é a besta? Será que é o falso profeta? Será que é o anticristo? E começam essas coisas aí acontecendo. Não é? Mas eu digo uma coisa a você interessante. Não se preocupe com o personagem agora. Vamos nos preocupar com essas manifestações, com essas influências que elas estão andando, elas estão assim, bradando aí fora e arrastando multidões, enganando as pessoas. E o pior de tudo, que engana, daqui a pouco não cumpre com aquilo que disse, aí passa para outra camada social, para um outro espaço na vida. Entra outro, e o tempo todo assim sendo enganado. No versículo 5 ele diz, olha, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava ainda convosco? E agora vós sabeis que o que detém para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Quem é esse que resiste? É o Espírito Santo. Ele tem toda a autonomia. Ele é o Senhor. O Espírito Santo é Deus. E Ele habita no crente, Ele habita no cristão, Ele habita na igreja. É Ele que justamente assim, não é isso, se levanta, ou então usa o cristão, fortalece ele, para trazer o esclarecimento para ele, trazer a certeza para ele, dizendo a ele que, na verdade, tudo isto será feito, mas a vitória é certa. Porque aquele que perde a vida por causa do Senhor, achá-la. Amém? Todo aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la, não perde. Então isso aí é uma coisa interessante que Jesus falou. Então o mistério da injustiça já existe. Isso não é uma coisa, não precisa andar muito para descobrir isso aí. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro, o assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele vai atuar? Sim. Ele vai fazer suas ideologias? Sim. Ele vai praticar o seu querer? Sim. Ele vai assim tratar a humanidade, principalmente a igreja, não é isso? Com estupidez? Sim. Mas só que acontece o seguinte: a igreja tem um Senhor, e este Senhor é o único Senhor, é o Altíssimo Deus, é o grande eu sou, que não perde batalha. Ainda que a gente esteja na caminhada e a gente sofra, mas a nossa caminhada lá no final, ela terminará com sucesso. Amém? E o que acontece com isto? No meio, diante de tudo isso aí, vai chegar o momento em que, na vinda do Senhor, nesse momento que Ele está prometendo aqui na palavra, este iníquo será destruído pelo sopro da sua boca. Tudo isso passará a se desfazer, não isto pelo sopro da sua boca. E, sendo assim, o seu povo,
o próprio Deus, Ele estará trabalhando por eles. O próprio Deus estará fazendo assim acontecer o bem que Ele intenta fazer aos seus filhos. Isso é uma coisa assim interessante. A esse cuja vinda segundo a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás. Isso, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Uma coisa, igreja, nós precisamos ter cuidado. Eu creio em profecia, eu creio em milagres, eu creio na cura, eu creio. Se eu não creio, se eu não tinha feito tanta coisa aí, pedindo, fazendo campanha, para que Deus opere. Agora, não é qualquer coisa não. Mas eu sei, eu tenho, tem, faça, fique lá, fique à vontade. Agora, tirar da minha cabeça, tirar da cabeça da igreja aquilo que a igreja tem que se firmar, botar os pés no chão, equilibrar a sua caminhada, e alguém tirar, não, isso não. Vamos andar confiantes de que o nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Ele disse: eu sou o único Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Agora, existem pessoas que rejeitam. Ele vai vir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora, chega aqui um ponto assim bem interessante para nós. Existem pessoas que muitas vezes diante de um desafio como esse, elas começam assim a se dar como pessoas que já conhecem, já sabem tudo, e não precisa mais de ninguém estar ensinando. Tudo bem. Ué? Eu vou gastar tempo, eu vou perder lágrimas de choro por isso? Não. Jesus não fazia isso. Ele chegava e ensinava. Quer aprender? Eu ensino. Não quer? Fique à vontade. Você está entendendo? Há um momento em que você está querendo, correndo, você luta, você ora, jejua, paga preços, para orientar, para nortear pelo caminho correto. A pessoa diz: não, eu não quero esse negócio, eu já sei de tudo. Bem, parte para outra. O que é que vai acontecer? Pergunto a você: a rejeição contra a verdade, ela vai trazer um momento de julgamento para essa pessoa. Tenho certeza disso aí. Porque a verdade, ela deve ser conhecida e não deve ser rejeitada. Conhecida e praticada, e não rejeitada. A rejeição dela vai trazer momentos assim de angústia, tristeza, julgamento para a pessoa. É indispensável que a gente pense nisso aí. Lá em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 10 ao 12, está escrito isso aí, que nos diz o seguinte, repete, não é? Com todo o poder, todo o engano e injustiça, para que pereçam, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que alguém perece? Porque muitas vezes não recebeu o amor, não recebeu a mensagem, não recebeu o cuidado que lhe foi dado para ser salvo, para andar pelo caminho que deveria. Não quis, rejeitou, lançou fora, menosprezou. E muitas vezes, aquela pessoa que estava trabalhando ficou até assim, coitada não, se sentiu subestimada. Aí disse: é verdade, a gente quer fazer o bem e ninguém quer. Mas, só que existe uma coisa, diante disso aqui, o que vai acontecer então? Entra o Senhor da verdade, Jesus. Ele entra em ação para colocar vidas na balança, para julgar agora. Vai aferir a balança e vai ver justamente aonde está realmente o fiel da balança. Como é que está sendo pesada essa mercadoria, vamos dizer dessa forma. O que acontece? Alguém que poderia ser bem sucedida, ouviu, alguém trabalhou
tratou em cultivar, tratou em ensinar, discipular, libertar, não quis. Mais adiante recebeu, não é isso, o envio da mentira. Foi o que aconteceu? Essa pessoa vai ser julgada. Chegar o momento em que o julgamento de Deus virá sobre essa determinada pessoa. Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Precisamos estar acordados contra essas coisas. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí alguém pergunta, mas espera aí, Deus é injusto dessa forma? Enviar a operação do erro? Deixar que alguém erre? Permitir que alguém se aprofunde no erro? Entenda-me agora, isso não é injustiça, mas Deus, Ele está querendo trabalhar com alguém. Aquele alguém que Deus está trabalhando com ele, ele não quis saber justamente daquilo que Deus queria dar a ele, o caminho correto. Foi o que aconteceu aí? Aconteceu agora uma escolha daquela pessoa contra Deus. Não é que Deus chegou assim, eu vou fazer os males e vou jogar sobre você. Não é isso que Deus faz. Deus fez o seguinte, preparou tudo, e diante de tudo isso que Ele preparou, então o que acontece? Ofereceu, levou para a pessoa, enviou o seu Espírito, enviou o nome do seu Filho para libertar, enviou anjos para guardar, fez tudo. E a pessoa disse, não, tudo bem. Então perante desse tudo aí que Ele fez, vem agora a escolha da pessoa. Como a pessoa escolheu dizer não para Deus, recebeu a operação do erro. Por que recebeu a operação do erro? Porque dizer não para Deus já é um problema, e a operação do erro agora acompanha. É isso aí que acontece. E no versículo 12 diz o seguinte, para que sejam julgados todos os que creram, na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está explícito aqui. Entendeu? É assim, é desse jeito aqui que Deus, na realidade, expressa tudo para nós, não é? Porque foi que Deus endureceu o coração do faraó. É uma outra pergunta que a gente sempre mergulha nela para a gente. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Deus não tem poder para libertar o coração do homem? Tem sim. Mas só que existe aí um porquê. Qual é esse porquê? Por quê então? Deus quer fazer algo, mas o homem ele está sempre dizendo não. Simples, não. Então ele diz não. Pronto. O que foi que aconteceu com o pessoal ali no Egito? Deus fez tudo bem feitinho, tudo bem traçadinho, tudo bem organizadinho. Deus mandou Moisés, Arão, falar com Faraó e dizer, olha, libere este povo. Qual era o papel de Faraó? Ele dizia, olha, é o Deus Altíssimo, é o Deus de Israel, eu não vou me levantar contra ele. Tudo bem, pode ir. Ele disse, não. Em Êxodo 5 ele disse, eu nem sei quem é o Senhor, não conheço e não deixo Israel sair daqui. Foi o que ele fez aí? Operação do erro contra ele mesmo. Aí Deus disse, já que é dessa forma, o seu coração vai ficar endurecido, e eu vou mostrar que eu vou ser bendito, eu vou ser exaltado através dessa dureza de coração sua. Por quê? Porque ele ia endurecer o coração e ia se achar o cara da história. Aí Deus chega na tranquilidade ali, ó, e resolve o problema. Então o nome do Senhor é exaltado. E ele fez, durante 10 vezes, o povo de Israel estiveram, o faraó esteve assim, endurecendo o coração contra Deus. Chegava uma praga, e quando a praga chegava ele se assustava,
corria para Moisés: ora esse teu Deus para que ele suspenda essa praga, senão a gente morre. Moisés orava, Deus suspendia a praga. Quando passava a praga, ele dizia: não, agora vamos voltar ao que era. E era assim, ele era enganador, ele queria trapacear a vontade de Deus, ele queria fazer assim, tudo conforme a sua vontade. Ele não tinha prazer assim em obedecer, em engrandecer a Deus. Ele não tinha prazer assim em dar o primeiro lugar a Deus. Ele não tinha prazer assim em fazer o melhor por Deus. Não. Queria sempre fazer o que ele queria, o que ele achava por ser autoridade. E Deus, na realidade, chegou ao ponto que endureceu o seu coração. Se você olhar lá no versículo 9, deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 13, lá no versículo 9 diz o seguinte, 8, porque o Senhor, versículo 8, o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Então, o que diríamos com isso aqui? Deus, na verdade, deixou que tudo isso acontecesse. Ele tinha que se mostrar como Deus verdadeiro, porque até então ele estava brincando. E Deus assim tomou as iniciativas. Falando na última iniciativa, quando chegou na margem do Mar Vermelho, então o povo de Israel ficaram afobados assim, começaram a clamar e tal. Deus disse a Moisés: manda esse povo marchar, estende a mão em direção ao mar, estende essa vara. E ele estendeu, e Deus abriu, separou o mar, se entra. Agora, os de coração duro, Faraó, que estava perseguindo, viu o mar aberto, disse: vou entrar também. E entrou sim, andou ainda, andou, mas quando chegou em uma certa altura, as águas fecharam. Amém. Deus disse: se vira para a retaguarda e estende esse cajado para trás, que eu vou agora por fim a vida de Faraó. E assim, nós diríamos que brincar com Deus não é bom. Brincar com Deus é a pior coisa que existe. Se você tem alguma pendência com Ele, arrume a vida, peça perdão, se humilhe, entendeu? Vá à presença dEle, mas não brinque. E ali foi que aconteceu, o nome de Deus foi exaltado através da dureza de coração de Faraó. Agora não queira ser de coração duro assim não. Deus deixou aquilo ali acontecer, porque ele brincou demais. Ele disse: vou mostrar, deixa ele de coração duro, eu vou mostrar que a dureza de coração dele é menor do que o meu poder. E assim o Senhor foi exaltado. Amém? Deus foi exaltado e continuará sendo exaltado, porque Ele é o Senhor de toda a nossa vida. Ele é o Senhor e eterno Deus. E no versículo 9 diz: os egípcios perseguiram-nos, todos os cavaleiros, carros de Faraó e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto do mar, perto de Pierote, diante de Baal-Zefon. Vamos um pouquinho mais adiante, lá em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele mostra assim para os romanos isso aqui também, falando sobre a dureza de coração. Ele chega ao ponto de dizer para este povo o seguinte, Romanos 9, do 14 ao 17, essa dureza de coração é injustiça da parte de Deus? Não foi uma escolha da parte dele, de Faraó, entendeu? Que diremos, pois, é que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quer dizer, eu repeti aqui a pergunta, o que Deus fez é injusto? Não, muito pelo contrário, o homem agiu com injustiça. Queridos, eu queria dizer uma coisa assim interessante a você, atente para isso. Se em algum momento você não está bem da vida, se em algum momento você está somente descendo,
mas uma descida sem ser aquela descida de humilhação, mas somente uma descida fracassada. Se em algum momento da sua vida você só se sente assim, uma pessoa perdedora na vida, uma trajetória de vida assim, sem sucesso, uma trajetória de vida que não vai a lugar nenhum, observe que nessa caminhada aí, existe alguma coisa que precisa ser colocada na ordem. Agora, se você muitas vezes se revolta por isto aí, se angustia por isto aí, se chateia porque está andando assim, e não se dobra diante de Deus, mas faz o seguinte: se vinga, se revolta, se ira contra a justiça de Deus, e começa a conversar, falar e a pregar coisas que são indecentes e indevidas em relação ao Evangelho. Qual o nosso caminho correto? Qual a nossa iniciativa que nós precisamos tomar? Para, pensa, analisa como está, vê justamente aonde caiu. Não foi isso que Deus disse à igreja de Éfeso? Tem um contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Volta e olha onde caíste, e volta à prática do primeiro amor. Então, é isso que se deve fazer. Procura justamente examinar onde foi a queda, e ergue a cabeça, ergue-te, conserta com Deus, restaure a sua história com Deus, renove a sua história. O Espírito Santo tem um poder especial de restauração. O sangue de Jesus é sobrenatural, porque fala de vida, e aonde ele passa, ele renova, ele salva, ele transforma, ele restaura e faz acontecer geração de vida. Então é mais fácil fazer isso aqui. Ele quer sair todo empinadão e feito um bobão, entendeu? Achando que é o dono da bola, e cai lá na enrascada. Que é isso? Que ignorância é essa? Que fracasso esse? Que derrota esta? Que caminho cheio de negritude este? Porque isto é melhor ir para a presença de Deus. Ore a Deus. Deus, olha, a minha vida é essa. O Senhor sabe que eu não sou nada, seu Senhor, e eu preciso realmente assim de mudança. Eu preciso alcançar os meus alvos, eu preciso alcançar os meus objetivos, mas existem obstáculos, barreiras na minha frente que não me permitem andar. E a cada dia que passa, Senhor, eu estou andando mais e me aproximando mais e mais da volta do Senhor. O que eu posso fazer? E aí você vai tomar a iniciativa correta, vai à presença de Deus, não tenha medo de falar a Deus, dizer a Deus a vida que você tem, porque Ele sabe. Então, se Ele sabe, eu não preciso falar, precisa sim. O ceguinho não via. Jesus chegou para ele e disse: que queres que eu te faça? Aí ele disse: eu quero ver. Jesus não sabia? Sabia. Mas só que existe uma coisa, é que nós precisamos fazer o seguinte: abrir a nossa boca e expressar o que a gente quer que aconteça. Diga a Deus quem é você. Diga a Deus como está o seu coração. Diga a Deus como está a sua vida, a sua visão diante dEle. Deixa eu correr aqui que já terminou o tempo. No versículo 15 diz o seguinte, no 14 diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15, pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então o que é isso? O caminho correto. Eu vou ter misericórdia sim, de quem está merecendo. Não é o merecimento assim, é algo assim específico, não. Alguém é super protegido, não.
é a pessoa que precisa. Por quê? Eu vou entender isso. Por que Deus vai entender? Porque você falou, você se aproximou dele, confessou, disse a ele, rasgou o verbo diante dele. Aí, sobre isso aí, vem a misericórdia. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa suas transgressões e deixa, alcança. Não entendi. Alcança ou prosperará. Entendeu? Só confessar. É confessar, é falar, é dizer e Deus vai ouvir. No versículo 16, deixa eu dar uma corridinha aqui bem rapidinho. Assim, pois, isto não se depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque às vezes tem alguém que diz, não, mas eu sou isso, eu sou isso, então eu mereço isso. Não, vá primeiro para a presença dele. 17, porque diz as escrituras a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Aconteceu tudo aquilo com o Faraó, por quê? Para mostrar que ele era duro de coração, mas Deus nocauteou ele, jogou ele por terra, mandou ele descer a sepultura, para mostrar que Deus é grande, Deus é poderoso. Só foi em Faraó, qualquer um outro na face da terra, qualquer um passa por esse momento, qualquer um desce também da mesma forma. Caminho correto qual é? Chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou esse tipo de homem, eu sou tipo de mulher, não sei o quê, assim dessa forma, eu preciso disso aqui. Aí você verá a glória de Deus acontecer na sua vida. Ainda, para encerrar só aqui, 2 Tessalonicenses, não é isso? 2, 12 a 14, vamos terminar aqui. Diz o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, 2 Tessalonicenses, não, aqui é Mateus capítulo 24, desculpa, 25. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o tempo de perseverança, pessoal. É o tempo que nós precisamos estar correndo e perseverar diante de Deus. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que nós precisamos conquistá-lo para nós. Esse é o tempo que nós precisamos assim embutir ele na nossa vida. Entendeu? E fazer o quê? É viver perseverantemente diante de Deus. Porque a apostasia, ela tira a perseverança que existe na vida do crente. A apostasia espalha, dispersa o crente, ele fica à toa, jogado para qualquer lado. Mas a perseverança traz ele justamente para viver em paz diante do Senhor. E este, perseverando até o fim, será salvo. Amém? Aquele que persevera até o fim, o versículo 13 fala isso, será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, está lá em Mateus. E todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mas uma coisa é imprescindível, este fim será marcado por uma vida de conquista. Uma vida de conquista, eu disse o quê? Uma vida de conquista, pelo bem que Deus quer aplicar na sua vida. O que é isto? Obediência, compreensão, confissão. Olha para dentro de você. Eu estou fazendo um catalogado aí de um bocado de coisa assim para jogar lá no livro, entendeu? E é tanta que a gente acaba indiretamente assim, embolando no meio de campo. Mas isso é necessário, isso é imprescindível na nossa vida. Isto é bom para nós, isto é agradável para nós, é o caminho correto, é a trilha do aprendizado que nós vamos encontrar diante de Deus, é essa daí, de estar diante de Deus ali todo o tempo, não é isso com esta vida, não é isso de renúncia. Deus trará o melhor para você, Deus fará, porque um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Amém?
Coração contrito e quebrantado. Davi fez a pior atrocidade do tempo, mas ele reconheceu, ele confessou, ele desceu, ele se humilhou, e mais tarde ele fala no Salmo 51, coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém? Agora o coração arrogante bateu asa. Não entra por esse caminho, pessoal. Não, mas é porque é um super crente, é um super homem. Deixa ele para lá, passa, vai embora para a tua casa. Eu não quero esse tipo de gente comigo. Pode ir. Eu quero aquele que sabe se humilhar. Eu quero aquele que sabe descer. Eu quero aquele que os levitas podem subir. Eu quero aquele que sabe realmente assim, não é isso? Se colocar diante de Deus em atitude, não é isso? De humilhação. Esse eu quero. Porque com esse aí eu vou aprender mais ainda. Que Deus abençoe a todos. Vamos assim nos colocar de pé nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça nesse instante. Se você é essa pessoa que quer justamente fazer da sua vida, isso aí, uma vida assim, um exemplo. Quando eu digo exemplo, não é querer ser o melhor cristão, o melhor crente, o mais espiritual, não é isso, pessoal. Não bote isso na sua cabeça. Não é isso. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado para não cair. Então nós precisamos realmente assim, descer. Procure se humilhar mais ainda. Procure andar mais ainda na presença de Deus. Procure ver quem são aquelas pessoas que são simples, humildes. Quando eu digo humildes, não é aquela pessoa que é tão bem largada na vida, que só quer ser aquela pessoa bem desprezada. Não é isso. Humildade é diferente de miséria. Quando eu digo humildade, é aquela pessoa que se quebranta, está ali disposta a ouvir, obediente. Essa pessoa, Deus não rejeita. Se ela estiver fazendo isso para honrar o Senhor, a vitória virá no momento inesperado. Curva a sua cabeça. Aleluia, Senhor. Louvado seja este nome, Pai. Te louvamos, Deus, nesta hora. Te engrandecemos. Feche seus olhos agora e vamos assim adorar o Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Declaramos, Deus, neste momento, Senhor, que o seu Espírito, meu Pai, se mova. Que a paz de Cristo seja ministrada sobre cada vida, Senhor. Eterno Deus, quero te louvar, quero engrandecer-te, Senhor, agradecer-te por tudo, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor, declarar que o poder do alto, Senhor, seja manifesto, a paz de Cristo seja ministrada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, que a palavra do Senhor possa ter encontrado espaço em corações aqui nesta noite. Que o Senhor faça acontecer o melhor. Que o Senhor faça acontecer maravilhas, Pai. Estenda suas mãos, o braço que restaura, o braço, a mão que perdoa, que renova, a mão que renova, que restaura, que refaz. Libera, Senhor, agora, e faz milagres acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Domina, Senhor, com poder e glória, operando, Senhor, em nome de Jesus, e fazendo maravilhas. Pois eu abençoo a todos que ouviram a Tua palavra nesta noite. Eu abençoo aquelas pessoas que vão estar ouvindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Toma em Tuas mãos, meu Pai, este povo. Ser com cada um. Manifesta o Teu poder. Glorifica o Teu santo nome. E estende as Tuas mãos, a mão poderosa, e quebranta os corações. Em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar os dízimos, as ofertas, primícias.
Tudo, enfim, Senhor, seja liberado agora, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Pai, eu Te louvo, Senhor, nesta hora, e declaro, Senhor, nesse instante, a vitória do alto, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.